Todas as empresas trazem consigo valores que vão além da sua atividade econômica. E a usina Altamogiana, dentro da sua responsabilidade social, traz consigo valores voltados à educação, principalmente das crianças da sua região. Projetos ligados à cultura e ao esporte fazem parte do contexto de atuação da empresa. Eu sou Vera Lúcia Martins Guedes, gerente de gestão de pessoas da usina Altamogiana. Estão aqui comigo a Gisele Cavalieri e a Raquel Pires Gonzaga, da nossa equipe de marketing, que vão para falar um pouquinho sobre o assunto. Você está no podcast Alta Sintonia Mogiana e sejam todos bem-vindos. Bom, para falar um pouquinho da nossa história, né, da relação da empresa com os projetos sociais, eu quero começar aqui com a Gisele Cavalieri. Gisele, conta um pouquinho para nós aí da nossa história. Bom, acho que nesse contexto de responsabilidade social, eu percebo que, conhecendo a história da empresa, lá em 85, desde a primeira safra, você já vê que a empresa chega e cria um departamento que na época se chamava Assistência Social, para atender os colaboradores e suas famílias, oferecer apoio, oferecer atendimentos de saúde. Então você percebe que já desde o nascedouro a empresa chega com essa intenção, né, de causar benefício para a sociedade. E aí um pouquinho mais para frente, assim, identifico que o primeiro projeto, que pode ser chamado dessa forma, que foi estruturado para beneficiar a comunidade, foi o Educando para o Futuro. Contextualizando lá em meados dos anos 2000, né, ainda era muito difícil para as escolas oferecer aulas de informática para as crianças. Os professores não tinham, né, essa expertise na época. Então, o que a empresa fez? Organizou um laboratório de informática e oferecia aulas gratuitas, na época, para a escola Creso Antônio Filete, aqui em São Joaquim da Barra. Então, esse foi o primeiro projeto. E ele não parou, ele foi continuando. Essas aulas de informática passaram a acontecer também na Escola Adelaide Garnica, em Guará. Passada essa necessidade de inclusão digital, o projeto foi se modernizando, criando outros contornos, e aí ele trouxe temas diferentes para continuar atendendo a educação. E hoje ele acontece em 3 escolas. Então, o Creso, aqui em São Joaquim, que eu já tinha dito, a Adelaide Garnica em Guará, e chegou também a Escola Silvio Torquato Junqueira, em São Joaquim da Barra. Para falar dessa fase assim mais moderna, mais recente do projeto, eu queria que a Raquel complementasse, por favor. Bom, hoje o projeto Educando para o Futuro, ele é um projeto multidisciplinar. Hoje em dia não temos mais as salas de informática, como a Gisele disse, mas nós trabalhamos diversos temas dentro dessas escolas. Ao todo, nas 3 escolas, nós temos mais de 900 alunos que participam desse projeto e com eles nós trabalhamos assuntos voltados à conscientização ambiental, ações de incentivo à leitura, por meio de contações de história, doações de livros. E também nessas 3 escolas, né, como ela disse, o Creso e o Silvio, aqui em São Joaquim e em Guará, o Adelaide Garnica, nós levamos para dentro dessas escolas o projeto ALMA, que é um projeto de iniciação musical que a usina patrocina. O ALMA significa Academia Livre de Música e Artes. E dentro dessas escolas, as crianças têm o primeiro contato com os instrumentos, com o canto coral. Aqui em São Joaquim, hoje as crianças têm aula de violino, violoncelo, flauta e clarinete, no Creso, né? No Silvio, as crianças têm aula de canto coral e em Guará, no Adelaide Garnica, também os mesmos instrumentos musicais clássicos, né? Que o pessoal ensina aqui em São Joaquim. Então, esse projeto, ele leva para dentro das escolas atrações, eventos educacionais, com palestras. Nós envolvemos outros colaboradores da usina, visando um apoio mesmo ao conteúdo que a escola já desenvolve. Então a nossa intenção é estar cada vez mais presente dentro dessas escolas, valorizar esse contato e desenvolver cada vez mais aí os projetos em parceria com eles. E nesse mês especial, né, em que se comemora o Dia da Criança, eu queria que você, Raquel, também falasse um pouquinho das ações que nós planejamos para esse mês. Sim, esse mês, em comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos com o Festival Educando para o Futuro, que é um dia, né, um período dentro dessas 3 escolas, com diversas atrações para os alunos.
teremos contação de histórias, desenvolvemos uma outra atividade com leitura para eles realizarem um trabalhinho baseado em um dos livros que nós indicamos. Aí vai ter, além da contação de história, a apresentação circense e muita diversão para essas crianças. Então a gente quer despertar neles esse interesse por outras formas de brincar, né? Fazer com que eles interajam mais uns com os outros, valorizando também essa cultura mais popular, trabalhando brincadeiras do nosso folclore, tradicionais, né? Então esse que é o intuito do evento, do Festival Educando para o Futuro esse ano. Acho que resgatar, né, essa cultura que está, acredito eu, um pouco adormecida, é uma ação maravilhosa, né, do ponto de vista da formação dessas crianças também. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco, acho que a Gisele pode nos auxiliar aqui, como é a receptividade desses projetos dentro das escolas. Eu vejo que é uma troca muito forte, né, Vera? Quando chegam, nós na comunicação e marketing, junto com as outras equipes de apoio, você está aqui, o pessoal do 6S, Grupo de Ação 6S, Comitê Ambiental, muitas vezes as equipes da CIPA já participaram também. Então, se eu esquecer alguém, me perdoe. Mas assim, toda vez que a gente chega nas escolas, primeiro, a gente é muito bem recebido pela equipe de professores. Nós percebemos que elas têm um interesse nessa troca, que a empresa realmente auxilia o dia a dia delas, e todas as atividades que nós propusemos até hoje, elas sempre se envolveram bastante, sempre se preocuparam em atender, porque elas sabem que é um benefício. E aquela troca, né, de carinho mesmo que as crianças oferecem para quem está vindo, para quem está indo, oferecer esse trabalho, isso é muito bacana. Sim, é muito gratificante. Eu percebo que os colaboradores gostam de estar lá, especialmente no festival, né, é um momento muito marcante. Que era a gincana, acho que vale essa contextualização também, ela foi se modernizando ao longo do tempo, né? E eu acredito que até esse ano, em virtude da própria pandemia, ter afastado um pouco as crianças, ter afastado entre eles, não terem ido à escola, então proporcionar esse momento de interação vai fazer toda a diferença. Vocês falaram um pouquinho do projeto Alma, né? O projeto da Academia Livre de Música e Arte de Ribeirão, e onde, né, na verdade, se ensina a tocar alguns instrumentos, né? Nós temos aulas de música, né, onde as crianças têm contato, talvez até pela primeira vez, com um instrumento musical, e também o canto coral. Quais os frutos que vocês poderiam elencar que tanto a escola, crianças e a própria empresa, né, olhando para essa ação, que a gente poderia enxergar de tudo isso, com essa ação dentro da escola? Olha, pela troca de informações que a gente tem com as diretoras, com as professoras, o que elas mais destacam assim foi o ganho na disciplina. Alunos que antes eram mais agitados, eram mais arteiros, né, que elas brincam, eles estão mais calmos, mais disciplinados, mas prestam mais atenção até mesmo nas aulas, né, de outras matérias. Então essa disciplina que a música passa para eles, essa calma, essa atenção, isso tem ajudado no desenvolvimento escolar deles também, tanto na escola quanto em casa, né? Os pais também comentam que eles melhoraram bastante o comportamento. Nós já tivemos a oportunidade de encaminhar essas crianças para algumas apresentações em Ribeirão Preto. Sim. Junto, né, com o coral Alma, né, que funciona também na cidade de Ribeirão. Vocês poderiam falar um pouquinho como que foi essa experiência dessas crianças nesse evento? A gente também apoia o Alma Ribeirão Preto, né, que é o mesmo projeto, só que em um nível mais avançado. Lá, além dos instrumentos clássicos, os alunos estudam canto, teatro e dança, e nós já tivemos a experiência, né, proporcionamos essa oportunidade das crianças saírem de Guará e de São Joaquim e irem se apresentar em Ribeirão Preto com eles. Então isso foi uma experiência única, porque muitos deles não conheciam Ribeirão, muito menos o Teatro Pedro II, que é um lugar maravilhoso, onde eles já se apresentaram.
Então, assim, é uma experiência muito... Vai fazer toda a diferença. Que vai fazer toda a diferença na vida dessas deles. crianças, isso. E a gente tem muito orgulho em dizer que, inclusive, a gente já tem alunos que começaram no projeto em Guará e que foram se desenvolvendo cada vez mais e hoje estão na academia em nível mais avançado lá em Ribeirão Preto. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para a empresa. Bom, falamos bastante aqui da cultura, né? Depois nós vamos voltar um pouquinho nela, porque nós vamos falar dos livros editados. Sim. Mas eu quero falar um pouquinho, Gisele, dos projetos esportivos, né? Que a empresa também apoia. Então, eu queria que você também desse um panorama hoje, né, do que a empresa está fazendo, em quais áreas ela está atuando, tal, com você. Lembrando, assim, os primeiros projetos, tem o Branco Zanol, né, o projeto Branco Zanol de Judô, que o envolvimento da associação de pais, da associação Branco Zanol, foi fundamental para obter bons resultados. É um projeto que teve continuidade, nunca parou, e hoje acontece lá na Escola Manuel Gouveia, e não atende só os alunos do Manuel Gouveia, ele é aberto à comunidade. Então, assim, o primeiro envolvimento como modalidade da empresa foi o judô. Depois a natação, que também continua em andamento, que é o projeto Nadando com Gustavo Borges. Atualmente ele acontece lá em Ipuã. E eu acho que vale a pena a gente elencar, assim, com certo destaque, o jovem tenista. Porque o tênis é uma modalidade que não é tão comum, né? Então muitos alunos tiveram contato com esse esporte pela primeira vez. Com alto custo, né? É um projeto de alto custo, porque não é qualquer pessoa que às vezes consegue comprar uma raquete, consegue levar o filho para jogar numa quadra de boa qualidade, né? Então foi um diferencial, assim, e a empresa foi muito reconhecida, a população valoriza esse investimento de apoiar essas aulas do projeto Jovem Tenista. Atualmente são 200 vagas, sendo 100 em São Joaquim da Barra, no São Joaquim Tênis Clube, 50 em Guará e 50 em Tuverava. Então essa continuidade, né, desde o primeiro que a gente falou, que foi Educando para o Futuro, e os demais projetos esportivos, a gente percebe que tem uma preocupação de que as coisas não terminem, né? Na empresa, na medida do possível, a empresa mantém esses apoios para que esses projetos não parem. E atualmente também no São Joaquim Futebol Clube, o Espigão, tem outros projetos acontecendo, que é o futsal, por exemplo. Tem outro projeto de judô de outros parceiros que se chama Judô em Ação, que também oferece aulas para crianças. E a ginástica artística, que está em andamento. E é assim, todo mundo elogiando bastante, os pais e mães, os envolvidos agradecendo e gostando muito. Então, são os primeiros passos do projeto, que também acontece lá no Espigão, mas apesar disso, é um projeto aberto ao público. Então as pessoas podem se inscrever, já está lotado, mas isso é um ótimo sinal, então eles fazem uma lista de espera para quando abrir novas vagas, e é um projeto que realmente o pessoal tem elogiado bastante. Sem esquecer então do futebol, que é uma modalidade que ao longo do tempo, em vários momentos, foi patrocinado também, e do projeto de vôlei de praia, né, que hoje acontece no Poliesportivo de Di, também em São Joaquim da Barra, que também acontece com o apoio da empresa. Então essa variedade de modalidades, acho que é um motivo de muito orgulho para a gente poder colaborar em tantas frentes diferentes com a educação das crianças. E assim, o que esses projetos todos têm em comum, que eu acho que vale a pena destacar, é que todos eles são possíveis graças ao uso de leis de incentivo. E eu queria pedir para a Vera explicar um pouquinho melhor para a gente, Vera, como são, o que são essas leis de incentivo, como elas funcionam, quais são as principais leis de incentivo. Bom, de fato, Gisele, hoje praticamente nós temos 4 leis que regem os projetos que a empresa mantém. Então nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a lei federal, a Lei de Incentivo ao Esporte estadual, nós temos o PROAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura dentro do estado de São Paulo, e temos a LIC, que é a Lei da Cultura, de Incentivo à Cultura, que é a antiga Lei Rouanet. Através dessas leis, a empresa pode promover a chamada renúncia fiscal. E o que é isso? Dentro das porcentagens que os governos estabelecem, ela pode destinar diretamente aos projetos que ela intenciona apoiar, parte desse recurso que seria repassado diretamente aos governos estaduais e federais. Então é assim que os projetos são mantidos.
Então, na verdade, para os projetos acontecerem, primeiramente a empresa precisa cumprir o seu papel, o seu objeto social. No caso da Alta Mogiana, ela precisa produzir o seu açúcar, o seu etanol e a sua energia. Desde os idos de 2000 que a empresa assumiu essa postura, né, de promover a renúncia fiscal, porque dentro do seu objeto social também está, dentro das práticas de responsabilidade social que a empresa entende serem viáveis, aportar em projetos regionalmente. Nós entendemos, a empresa entende que isso seria bastante viável, e é bastante viável. Vera, uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, eu acho que ninguém melhor para esclarecer do que você. A empresa que usa essa renúncia fiscal, esse incentivo fiscal, ela paga menos imposto? Não paga. Porque, na verdade, quando ela destina, é parte do imposto devido. Então, esse imposto, ele entra na conta. Ao invés de pagar o governo, ela faz o aporte dentro dos projetos. Então, no final, na última linha lá do balanço, o que está descrito? Descrito o valor total do imposto que ela teria que recolher. Então, parte, e simplesmente isso, parte daquilo que iria diretamente para os cofres do governo, vem para dentro das contas, né, dos projetos, junto às secretarias, né, que desenvolvem os projetos, que fazem toda a administração disso, né, do ponto de vista governamental, e que, por sua vez, ato contínuo, é repassado para os projetos e suas contas para o devido uso. E lembrando, né, que todos os projetos que a empresa aporta o recurso, eles são fiscalizados, eles são monitorados pelo governo e existe uma severa prestação de contas em todos eles que é feita anualmente para cada projeto que a empresa aporta, né, e o seu mantenedor, as empresas que de fato são responsáveis pelo projeto em si, são obrigadas a fazer do ponto de vista legal. Raquel, já falamos aqui então do esporte, falamos da música, dos projetos dentro das escolas, mas tem um projeto que eu gostaria que você falasse assim, com bastante zelo, que é o incentivo à leitura também. Esse projeto de incentivo à leitura, na verdade, ele faz parte da identidade, né, corporativa da Usina Alta Mogiana. O nosso fundador, que é um apaixonado pelos livros e pela leitura, ele sempre incentivou que isso entre os colaboradores. Ele sempre ressaltou a importância do livro e da leitura para o desenvolvimento das pessoas, tanto na área pessoal quanto profissional. Aqui dentro da usina nós temos uma biblioteca interna, a Usina do Saber, que hoje nós temos um acervo com mais de 3.000 livros disponíveis para empréstimo entre os nossos colaboradores e também familiares, né? Nós incentivamos que eles levem livros para os filhos, que eles trabalhem a leitura dentro de suas casas. Então, isso também já faz parte dos benefícios, né? Está entre os benefícios que a empresa oferece aos seus colaboradores. E a gente vê que isso é importante, a gente valoriza as pessoas que gostam da leitura, nós oferecemos ações, né, para essas pessoas, os leitores assíduos. Recentemente nós levamos uma turma de leitores aí da nossa biblioteca para visitar a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que foi uma ação muito bacana. O pessoal que participou teve a oportunidade de ir, gostou bastante. Então a gente está sempre incentivando a educação, o desenvolvimento contínuo aí através da leitura, e isso já faz parte da empresa, né? E é muito bonito isso, né? Além da ação em si, talvez o que esteja por trás disso tudo, né, é uma preocupação mesmo e genuína com a formação dessas pessoas, né? Não só com a continuidade, né, no caso aqui dos nossos colaboradores, né, porque quando o colaborador chega para nós aqui, minimamente ele precisa ter 18 anos para ser um colaborador da empresa, então ele já tem uma formação, né, em andamento. Então seria uma continuidade, né, dessa formação, dessa
Se pudéssemos fazer uma analogia com os nossos processos, um processo de melhoria contínua. Com certeza. Das pessoas, né? A Raquel citou agora há pouco da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, e além dessa, a Feira do Livro de São Joaquim da Barra, em algumas edições. Esse ano, né, de 2022, a Feira do Livro de Guará foi patrocinada pela empresa. Então, assim, tanto as bibliotecas, né, as feiras do livro, a usina está sempre investindo nesse tipo de ação. E falando em biblioteca, né, a usina já montou várias bibliotecas na região, né, não só em São Joaquim da Barra, mas na região, porque a usina tem 3.700 colaboradores e eles estão distribuídos por várias cidades da região. Então a gente busca levar cultura, levar educação para essas cidades também. Então nós também já realizamos a doação de diversas bibliotecas. A Gisele está aqui há mais tempo que eu, ela vai saber falar melhor sobre isso. É verdade, assim, e eu lembro que as primeiras foram as de primeira infância, né, mais voltadas às instituições infantis, algumas creches, mas a gente pode citar outras, como a APAI, de São Joaquim da Barra, como o Hospital do Câncer de Barretos, que recebeu uma biblioteca também para os colaboradores deles, a ETEC Pedro Badran, isso entre várias, mas a primeira remessa, vamos chamar assim, de doações de bibliotecas foram 15 instituições beneficiadas. Então é essa preocupação com a formação do aluno mesmo, antes de chegar aqui para trabalhar conosco, eles já podem ter o contato com a leitura, que sempre foi uma preocupação. E eu acho que a Raquel pode complementar, né? Já tem novas bibliotecas dessas em andamento, Sim. Né, Raquel? Atualmente nós estamos com um projeto de revitalizações de bibliotecas, né? Nós estamos indo até as bibliotecas que nós doamos, avaliando a situação atual delas. Já fizemos melhorias em 3 bibliotecas, né? Que uma delas contou com a nossa participação na sua inauguração, foi a Estação do Saber. Nós realizamos a revitalização dessa biblioteca, né? Biblioteca Municipal. Também da sala de leitura da Escola Estadual Elza Miguel, aqui em São Joaquim da Barra. E da Escola Municipal José Renato Nogueira Ambrósio, em São José da Bela Vista. Essas foram as 3 bibliotecas revitalizadas e entregues no começo de 2022. E agora, atualmente, nós temos o processo de 7 revitalizações em andamento já, em bibliotecas e salas de leitura de São Joaquim da Barra, Guará e São José da Bela Vista também, que estão previstas para serem finalizadas e entregues, né, até janeiro de 2023. Então a gente segue nesse trabalho aí com as bibliotecas. E é importante até dizer, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, se você tem um projeto, né, de escola, diretor de escola, e que caso você queira apresentar esse projeto para a empresa, você pode acessar o nosso canal de e-mail, que é o marketing@altamugiana.com.br, que o seu projeto será avaliado. Falando nesse contexto de bibliotecas, a gente não pode deixar de discorrer um pouquinho acerca dos livros que a empresa vem editando, né? Uma coisa muito legal que eu acho, né, sob o meu ponto de vista, que a gente tem feito, é promover o escritor local. Sim. É uma ação maravilhosa, porque muitas vezes as pessoas elas não têm acesso, né? São pessoas talentosas, que muitas vezes não têm acesso, né? Não conseguem ter o recurso necessário para editar um livro, e a empresa entra, né, nesse contexto justamente para ser a mão que vai acolher esse autor, né? Muitas vezes que se torna um profissional, né? Então a gente já tem vários livros que foram editados, a maioria deles em parceria, né, com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão. Então eu queria, Raquel, que você mostrasse um pouquinho desses livros que foram editados pela empresa. 3 obras, né, que foram editadas pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. São livros da autora joaquinense Miriam Guedes, que ela escreve para crianças e adolescentes, né, são obras infanto-juvenis.
E são livros que valorizam a literatura, né? Que a empresa patrocinou buscando oferecer uma literatura de qualidade para as crianças. Esses livros não são vendidos, né? Foram publicados via lei de incentivo fiscal e nós fizemos o trabalho de distribuição desses livros para as escolas, para diversas entidades, para incentivar, né, a conhecer o trabalho da autora, que é excelente, e também tentar incentivar cada vez mais aí o gosto pela leitura. Além desses livros infanto-juvenis, o nosso fundador, novamente, né, preza muito pela história e por eternizar a história, principalmente aqui da nossa região, valorizando, né, a história regional. Nós também publicamos, patrocinamos, né, a publicação do livro Memórias dos Cafezais, Café com Açúcar, e o mais recente deles, que é o Histórias de Vida, que é um livro que fala sobre personalidades, né, que fizeram a diferença no último século, e aqui discorre sobre a vida deles, e esse livro foi feito a várias mãos, com a participação de diversos autores aí também locais, né, da nossa região. Aí, além do Histórias de Vida, temos o Café com Açúcar, né, que já está na sua segunda impressão, ele foi reeditado, que fala sobre a história do nosso produto, né, a cana-de-açúcar, que é o produto base aí da nossa empresa, e do café também, que foi o produto aí que movimentou a economia regional há várias décadas. E essa preocupação, né, em eternizar aquilo que nos formou, que nos moldou, também vejo com muito bons olhos isso, né, porque muitas vezes a gente tem o costume de dizer que o brasileiro tem memória curta, né? Tem memória curta, mas nada que um bom livro não restaure essa memória, desde que a gente os tenha, né, para restaurar, para reavivar e para a gente nos entender, porque quem não conhece a sua história, né, as suas origens e todos os contextos pelos quais a sociedade passa, não tem condições, né, de fazer muitas vezes uma análise performática, né, daquilo que a cerca. E são ações dessa natureza que eu acho que contribuem, né, para a formação do nosso jovem, dos nossos pequenos cidadãos, que são a nossa próxima geração, provavelmente, né, que estarão aqui trabalhando em nosso lugar, que estarão levando à frente ações, né, dentro da nossa sociedade e justamente trabalhando principalmente nessa transformação, né, sendo o agente transformador dessa história. Então a leitura, o livro, né, são ações importantíssimas, a cultura, como a gente falou aí, englobando, né, as ações tanto de música, né, como a leitura, como a revitalização das próprias bibliotecas e também, né, os projetos esportivos. Eu acho que é um arcabouço de ações, né, que fecham e casam muito bem com esse papel, com essa intenção, né, clara e nítida de promover de fato uma mudança de status quo, né, uma mudança de concepção, às vezes até de vida, né, principalmente para as crianças. E o mais importante de tudo isso, eu acho que, como você mesmo falou, Raquel, né, esse papel, eu acho que faz parte do contexto corporativo mesmo, né? Nós que trabalhamos diretamente disso, sabemos o quanto somos apaixonados, nós três aqui, né, pela causa, o quanto a gente luta com isso, né, e tenta promover e fazer as coisas darem certo, sem medir esforços. Tudo isso, logicamente, apoiado pela diretoria da empresa, né, por esse incentivo, né, que a própria direção, os fundadores trazem, né, no seu cerne, no seu DNA, até diria, né, que é essa vontade mesmo, né, de promover essas ações na nossa microrregião. Fazer com que esse recurso fique aqui, seja empregado aqui e que os nossos colaboradores cada vez mais tenham orgulho dessas ações. Porque em grande maioria também, eu acho que vale a pena dizer, muitos dos nossos colaboradores possuem filhos também nesses projetos, usufruem desse projeto. Não necessariamente, né, são eles,
mas eles também se beneficiam, né, dos projetos, né? E isso também é muito gratificante para nós, né? Poder sentir esse calor, né? Esse agradecimento e essa energia boa que a gente recebe sempre quando a gente tem pessoas, né, que vêm agradecer, que vêm elogiar principalmente. Isso faz com que a gente queira fazer cada vez mais, cada vez melhor, e que a gente possa, né, no decorrer dos anos aí, se Deus assim nos permitir, fazer cada dia mais e cada dia melhor. Isso mesmo. E para encerrar esse bate-papo nosso com essas meninas maravilhosas, Raquel, eu acho que você tem uma notícia aqui a dar para os nossos ouvintes e espectadores, não tem não? Tenho. A próxima Feira do Livro que vem por aí é a Feira de São Joaquim da Barra, que a empresa está patrocinando, vai realizar em parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundação do Livro e Leitura. A Feira do Livro vai acontecer de 9 a 12 de novembro no Tancredão, que é o Parque de Exposições Tancredo Neves aqui, bastante conhecido na cidade. E nós esperamos todos vocês lá, que prestigiem esse evento que vai valorizar a cultura e a educação na nossa cidade. Com certeza. Vai ser ótimo, né? Com certeza. Aguardem a programação. E a gente conta com vocês, porque na verdade o sucesso da feira não está nas atrações, está no público, não é isso? Com certeza. Está no público que vai lá aplaudir o artista, aplaudir o autor, né? E reverenciar o trabalho das pessoas que estarão lá, né? Com certeza promovendo mais esse evento cultural para a nossa cidade. Com certeza. A usina Altamogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Alta Sintonia Mogiana. Para acompanhar nossos outros episódios, siga-nos nas nossas redes sociais e no Spotify. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.